Todos os planetas do sistema solar tem gente morando. Vocês não foram pro Egito? É diferente, Totalmente. eu nunca fui pro Egito, do que ler, pode ser, nossa, o negócio mais lindo lá, o Atlas do Egito, não sei o quê. Não, você tá lá na frente da pirâmide, uma viagem vale mais. Sim, sim. É outro esquema. Teve assim que a gente chegou, teve uma pessoa que me perguntou, e aí, você acha que foram os humanos mesmo que construíram? E eu falei, cara, no Egito tem um monte de pirâmides, tem quase 100 pirâmides. Ah, e lá que você louco. vê algumas que não deram certo. Os caras tentaram uma, escalonada, Você vê a aí progressão outra, e você do vê a fracasso progressão. até o sucesso. Exatamente. Você vê. Então, olha, acho que sim, porque além dos estudos arqueológicos, você consegue ver na sua frente a história sendo contada até dar certo. E é muito igual legal a gente aqui, é do fracasso ao ao sucesso. sucesso. E é muito legal, sei lá, cara, porque você vê o nome do arquiteto que construiu a pirâmide, você vê que os caras sabiam quantos trabalhadores eram, o que eles comiam, quantos cozinheiros tinham, que tipo de animal era morto, de onde vinha tal pedra, tem tudo. Os egípcios eram tarados por documentar as coisas. Eles documentavam tudo. O meio acadêmico sabe como as pirâmides foram construídas. Tem uma coisinha ou outra ali que ainda precisa ser validada. Mas as pessoas falam, ninguém sabe como as pirâmides foram construídas. É mentira. Isso não sai do meio acadêmico por um problema do meio acadêmico. O meio acadêmico tem um problema sério de se comunicar com as pessoas. Então tem muita gente que afirma, ninguém sabe. Cara, é mentira. E quando você vai lá, você vê. Pessoalmente você olha e fala assim, não, é impressionante, não deixa de ser impressionante, mas você olha e você vê lá, tem lá, tá escrito o nome do arquiteto, do lado da pirâmide tinha um lugar, a gente visitou, onde tinha no chão os moldes das pedras. Os caras iam lá, colocavam a pedra lá, cortavam ela naquele tamanho, a pedra ficava no tamanho, então o molde no chão, aí o cara levava pra onde tinha que levar. Ah, como é que eles arrastavam as pedras? Trenós, em que os caras ficavam em cima jogando água, pra criar uma película de água em cima da areia, pra arrastar mais fácil. Tem desenhado isso em pergaminho, em pirâmide, tá lá. Mas é mais fácil acreditar no absurdo. Quando o absurdo é a gente imaginar que os caras daquela época fizeram isso. Mas se a gente aceitar que uns caras há 7.000 anos construíram uns negócios daquele tamanho, daquele jeito, se eu aceito isso facilmente, é quase como assumir que eu sou burro. Porque se eu não sei explicar como foi feito, eu falo, pô, como é que um cara de 7.000 anos atrás fez isso e eu que sou super sabido, vivo na sociedade moderna, não sei? Eu sou burro, então. E aí não dá pra assumir que é burro. Assumir que é burro é uma coisa que ninguém assume. Ninguém consegue chegar e falar, eu sou ignorante. Eu já acreditei que os ETs construíram as pirâmides. Mas hoje eu assumo minha ignorância, eu fui estudar, fui aprender, aí hoje eu não fico mais replicando esse tipo de coisa. Mas é muito difícil assumir isso, e é muito difícil assumir que alguém no passado era mais inteligente do que você hoje. Ah, pode acontecer. Inclusive, provavelmente, mas, inclusive tem até eu até peguei aqui para acertar um nome, que é a máquina de Anticítera. Conhece essa? Não conheço essa, Jura? juro. Ah, não é possível. Essa tá fora do nosso campo de conhecimento. Essa aqui, ó, Somos ignorantes. Ah... é uma engrenagem precisa, absurda, tentaram recriar já da época da Grécia Antiga Isso. e tal, Ó, não sei o quê. pra gente ter uma ideia... É um mecanismo, fizeram um raio-x e lá e as engrenagens... Então, mas assim, os Máquina caras de eram anticiclo. muito inventivos. Gente, o motor a vapor foi inventado por volta do ano 400 antes de Cristo. A gente só foi usar o motor a vapor no século 17, 18, 19 ali. A gente demorou 2.000 anos para usar o motor a vapor. No Iraque foi encontrado uma espécie de um vaso com piche e com um pedaço de metal que provavelmente aquilo ali devia gerar algum tipo de É uma eletricidade. pilha, né? Eu Tipo já uma vi isso aí, pilha. Cara, e aí? Quer dizer que não tinha, só porque a gente inventou agora, os caras não podiam ter inventado alguma coisa? Você tem impressão assíria em parede dos caras que inventou o cilindro de oxigênio para mergulhar. Tem um assírio lá com uma bolsa de oxigênio que era feita de estômago de cabra, que eles usavam para mergulhar e tomar uma cidade. A inteligência humana, ela é a mesma dos nossos ancestrais. O que mudou foi o nosso avanço tecnológico. Algumas tecnologias se aprimoraram, mas esses caras que eram iguais a nós e que tinham inclusive mais tempo do que a gente para pensar nas soluções de problema, esses caras eram incrivelmente inventivos. Então o fato de ter uma engrenagem, o fato de ter um motor a vapor na Grécia Antiga, não quer dizer que era uma coisa de um alien.
Quer dizer só que a humanidade já tinha inventado essas coisas e a gente só foi passar a usar isso muitos anos depois. Acho que o motor a vapor é um dos maiores exemplos. A gente, 2000 anos para começar a usar o negócio em barcos, em embarcações, quando os caras inventaram isso na Grécia. Mas isso a gente não pode descartar o fato de ser uma canalização alienígena. Pode ser. Ou, assim, pode ter que um alienígena desceu aqui e ensinou isso para um ser humano fazer? Pode. É provável? Não, a gente não tem prova. Mas é impossível? Não é impossível. Se eu consigo imaginar que isso pode existir, passa a existir uma possibilidade. Ou até uma realidade em que isso aconteceu. Ou até uma realidade em que isso aconteceu. Ou uma entidade vai lá e incorpora no médium daquela época e fala assim, olha, planta desse jeito, constrói esse negócio. E essa entidade fala assim, olha, eu vivo em outra estrela, vivo em Artúrios, vivo em Draco, Em Sirius. em Sirius. Sirius Gaia. Porque dentro... Falou se a gente Sirius, a Síria acordou. acordou. Se a gente pegar o paradigma espiritual, que vem do espiritismo, do kardecismo, tá escrito lá no livro dos espíritos, que todos os planetas do sistema solar tem gente morando. Só que Inclusive, Júpiter é legal, o relato que trata de Júpiter. Vocês viram já? Não. É bem legal, mas procurem na internet aí, Boa. que é bem bacana os seres que vivem em Júpiter. Segundo o espiritismo, tem seres habitando o Sol. Mercúrio, Júpiter, Plutão e outros lugares. Então, se o espírito que incorpora num terreiro é um espírito de Júpiter, ele é um espírito extraterrestre. Se você partir do paradigma, então, do espiritismo, o extraterrestre ele é aceito como uma consciência de outro nível vibracional que incorpora num meio. Qual é esse meio? O médium. Daí, inclusive, é a palavra médium. Ele é um meio, ele media esse tipo de coisa. Então, pode ser, é um paradigma, é algo que por você, de novo, né? A gente falou isso lá no começo do podcast. Por a gente ter evidências anímicas, xamânicas, de pensadores ao longo do tempo que sempre falaram que foram entidades que trouxeram aquelas coisas que foram inspirados, é uma evidência muito mais presente do que falar de disco voador e de alien, por exemplo. Porque a gente não tem essa evidência na história. A gente tem sempre evidência de deuses, de entidades, de espíritos, de animais de poder. Isso a gente tem, bastante documentado. Agora alguém fala, não, vem um ser do outro planeta aqui. E esse ser do outro planeta me ensinou a construir as pirâmides. A gente não tem isso documentado, mesmo os egípcios documentando tudo.